Saiu a ata do Copom e a gente sabe que quando o Banco Central solta um comunicado desses, todo mundo para escutar, né? Então, bora mergulhar nesses detalhes para entender o que essa decisão significa de verdade para a economia e, claro, para o nosso dinheiro. Para a gente entender a decisão de agora, precisamos voltar um pouquinho e olhar para esse número aí, 14,75%. Por um bom tempo, essa foi a nossa taxa de juros, a Selic. Alta, né? Pois é, era o remédio um tanto amargo para segurar uma inflação que não dava trégua. Só que agora, bem, agora parece que o jogo começou a virar. E olha, não é uma redução qualquer. A gente está falando do primeiro corte na taxa Selic em 3 anos. Isso é um marco, um sinal importante de que a direção pode estar mudando. Mas, como a gente vai ver, é uma mudança com o pé no freio. Muita, muita prudência. E essa é a palavra-chave de tudo: cautela. O Banco Central não está simplesmente acenando uma bandeira branca e dizendo que está tudo ótimo. Pelo contrário, a ata da reunião deixou bem claro que esse é só um primeiro passo, e um passo bem cuidadoso no cenário que ainda pede muita atenção. Tá bom, mas e na prática? Como é que essa decisão, que parece tão teórica, afeta o nosso bolso no dia a dia? Vamos ver o impacto direto agora. Para quem está pensando em pegar um empréstimo ou fazer um financiamento, a notícia é boa, mas exige um pouco de paciência. A tendência é que o crédito fique mais barato, sim. Só que esse efeito não é automático, sabe? Os bancos levam um tempo para repassar essa queda para os juros que a gente paga. E para quem investe? Bom, a renda fixa que anda junto com a Selic continua sendo uma ótima pedida, super atrativa. Mas, com essa tendência de queda, começa a abrir uma janela para pensar em outras coisas, para diversificar a carteira. O ponto aqui é, sem movimentos bruscos, sem desespero. E o consumo, como é que fica? Uma queda de juros, mesmo que pequena, já dá um alívio nas condições financeiras em geral. Isso pode dar uma animada nas compras, mas a própria ata sugere que esse estímulo vai ser bem moderado. Não é para esperar uma explosão de consumo, não. Agora, a parte realmente interessante é tentar entender o raciocínio por trás da decisão. O Copom precisou colocar um monte de fatores na balança, quase como um malabarista tentando manter todos os pratos girando ao mesmo tempo. Foi um verdadeiro jogo de equilíbrio. E aqui a gente vê perfeitamente esse dilema. De um lado da moeda, os sinais positivos que justificaram o corte. A inflação finalmente dando um respiro e a atividade econômica num ritmo mais calmo, o que ajuda a controlar os preços. Mas do outro lado, os riscos, que pedem cautela, continuam bem vivos. O cenário global está uma bagunça. Ainda existem umas pressões inflacionárias por aqui e o ponto principal, as expectativas do mercado para a inflação futura ainda estão acima da meta. É uma briga de gigantes. Então, mais do que a decisão em si, o que realmente importa é a mensagem que o Banco Central está passando. Que recado é esse? O que a gente pode esperar dos próximos passos? Essa frase, tirada direto da ata, resume tudo. Não se trata de uma virada de chave, de um relaxamento total. É um ajuste gradual. O comitê está dizendo que vai se mover devagar, olhando os dados porque o cenário continua delicado. Ou seja, ainda estamos pisando em ovos. Mas vamos detalhar um pouco mais essa cautela. Primeiro, o mundo lá fora ficou mais complicado. Segundo, a nossa inflação caiu, é verdade, mas ainda não chegou no centro da meta. Terceiro, as expectativas do mercado continuam desancoradas. Isso quer dizer que o pessoal da economia ainda não acredita 100% que a inflação vai ficar na meta lá na frente. E essa desconfiança é um problema. Por tudo isso, a conclusão é que os juros ainda precisam ficar num nível que segure um pouco a economia. Ok, com tudo isso na mesa, para onde a gente olha agora? A ata nos dá, basicamente, um roteiro do que vai ser decisivo para os próximos passos do Banco Central. Então, para quem gosta de acompanhar, anota aí o que vai importar. Primeiro, obviamente, o comportamento da própria inflação. Ela vai continuar caindo? Segundo, a novela do cenário internacional. Terceiro, as expectativas do mercado. Elas finalmente vão cair e se alinhar com a meta? E, por último, os sinais que o próprio Banco Central vai dar nas próximas reuniões. As respostas para tudo isso é que vão definir o ritmo dos próximos cortes de juros. E a gente termina com a pergunta de US$ 1 milhão, né? Esse corte de juros é o começo de um novo ciclo de queda que vai estimular a economia por um bom tempo ou é só um alívio rápido num cenário que ainda tem muitas incertezas pela frente? A resposta, como a própria ata sugere, só o tempo vai poder nos dar.